Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Osso, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos trazer como tema a relação entre diabetes e obesidade. E o nosso entrevistado é o Dr. Fábio Araújo de Sá. Ele é médico clínico geral, ele é diretor do CADIT, que é o Centro de Atenção ao Diabético e Telemedicina, associado à Sociedade Brasileira de Diabetes e à Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, habilitado SAVIC, que é o suporte avançado em insuficiência cardíaca. Dr. Fábio Araújo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez num programa de tanta importância, porque, afinal de contas, informação salva vidas. Isso, é uma prestação de serviço, né, doutor? Exato. Agora, a definição de diabetes, como que nós podemos trazer? Pois é, o diabetes, a gente sabe que é o excesso de açúcar no sangue. Para isso, a gente tem que lembrar da famosa insulina. Porque a insulina é um hormônio produzido no pâncreas, que ele é igual uma chavinha. Ele vai pegar o açúcar e colocar dentro da célula, como energia, para fazer o organismo funcionar. E a pessoa que não tem insulina, ou a insulina não funciona bem, não tem quantidade boa, esse açúcar vai ficar o quê? No sangue, fazendo a hiperglicemia, que é o diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue. Agora, quanto à obesidade, essa doença crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como que nós podemos descrever a obesidade? Pois é, perfeito, porque a obesidade também é uma doença crônica. Nós estamos falando de duas doenças crônicas, ou seja, são doenças de longa duração, doenças que precisam de um acompanhamento mais contínuo e também de mudanças de estilo de vida. E a obesidade, a gente está vendo aí tanto em voga, que nós vamos falar depois sobre tanto processo de emagrecimento, a obesidade, nesse caso, vai ser o quê? Um aumento da gordura no corpo. E, principalmente, a gente acha que é só uma distribuição total, não. Principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral. Então, esse excesso de gordura, que nós vamos conversar depois, é exatamente a característica da obesidade como um todo. E quais são os tipos de diabetes? Pois é, a gente, se fosse brincar de forma acadêmica, a gente poderia falar que tinha 40 subtipos. Mas o que são os tipos que a gente trabalha? É o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pré-diabetes e diabetes gestacional. Agora, a predisposição ao diabetes e também como influencia o fator hereditariedade. Olha, interessante, muito interessante isso, porque no diabetes tipo 1 e tipo 2, o tipo 1, a pessoa já nasce muitas vezes com essa predisposição. Por quê? Porque ele tem o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico ataca o pâncreas e para de produzir insulina ou produz. Agora, o diabetes tipo 2, ela tem muito mais fator genético. Ou seja, a pessoa que tem pai, mãe, irmãos de diabetes tipo 2, a chance é maior. Então, a hereditariedade no diabetes tipo 2 é mais importante do que no tipo 1, que também tem um fator hereditário, mas é mais imunológico do que hereditário. Diabetes é uma manifestação que deixa alguns sintomas, né? Quais são? Perfeito. A gente brinca primeiro que é o PPP, polidipsia, poliúria e polifagia. Então, o que acontece? A pessoa, de uma hora para outra, começa a ter urina excessiva. Toda hora está indo no banheiro. Não é infecção, não é nada. É engraçado, eu não estou tomando tanto líquido, mas está indo toda hora. E muitas vezes também o quê? Uma sede excessiva. Então a pessoa começa a tomar água desesperadamente, não come nada salgado e está muita sede, urinando demais, emagrecimento às vezes inexplicável, entendeu? Uma fome. Então, olha, você, de novo, importante, o legal do programa é isso aí. Não significa que nós estamos fazendo diagnóstico aqui, mas você começou urinando demais, sede excessiva, um emagrecimento que não sei o que está acontecendo. E se ainda tem história na família, procure o seu médico, vai ao postinho de saúde, faça o seu screening, faça a sua triagem. Perfeito. Agora, doutor Fábio, como anda esse panorama do diabetes no Brasil, em especial aqui em Manhuaçu? Eu sei que já foi feito um levantamento. Sim, nós fizemos isso, inclusive, mais uma vez agradecer à mídia, que esse papel é muito importante. A Rádio Manhuaçu, nós fizemos até uma entrevista ao vivo, dia 14 de novembro, que foi o Dia Mundial do Diabetes. Eu aproveito para, mais uma vez, agradecer à imprensa e
A IDF, a International Diabetes Federation, a Federação Internacional de Diabetes, colocou no site dela, em Bruxelas, na Bélgica, o nosso evento de Manhuaçu. Então, isso é formidável. E o que a gente está observando? No Brasil, nós já estamos aí em torno de 16, quase 17 milhões de pessoas diabéticas. Quase 16, 17 milhões de diabéticos. E se continuar do jeito que nós estamos imaginando, em 2050, esse número de 17 milhões vai para 24 milhões. Isso, você vê, isso nós estamos falando a Brasil, isso diabetes geral. O diabetes tipo 1 no Brasil já está com 499 mil, quase 500 mil pessoas. E interessante, mesmo com novos medicamentos, por que está aumentando tanto? Em Manhuaçu não poderia ser diferente. Os dados da Secretaria de Saúde, coloquei aqui, olha, em 2019, assim que começou a Covid, a gente tinha algo em torno de 3.454 pacientes com diabetes. Em 2022, foi para 3.773. E em 2024, 4.468. Quer dizer, repercutindo isso. E sem falar que isso aqui nós estamos falando na rede pública. Se a gente colocar na rede privada, que não está cadastrado aqui, nós podemos calcular que em Manhuaçu a gente está chegando em algo em torno de 8 mil pacientes diabéticos. E se eu levar em consideração os pré-diabéticos, pode chegar a 15 mil. Quer dizer, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, nós estamos conversando com o Dr. Fábio Araújo, médico clínico geral, e nós estamos destacando a relação entre obesidade e diabetes. Dr. Fábio, agora sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, um dos parâmetros utilizados para diagnosticar se a pessoa tem ou não excesso de peso ou obesidade. Como que é essa realidade, esse índice? Pois é, esse índice é muito fácil, a gente pode fazer isso em casa. Você que está nos assistindo, você vai pegar o peso, né, a altura, aí você vai colocar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado. Ou seja, a pessoa tem 1,70 m, eu escrevo em cima, 1,70 m, e vou dividir, ela tem, por exemplo, 60 quilos. 60 vezes 60. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí nós temos uma tabela. Vocês vão notar o seguinte, essa conta, se ela estiver muito abaixo de 16, a pessoa já tem magreza. Agora, o que é o normal que esse número tem que dar? Entre 18,5 a 24,9. Somos nós dois, né? Graças a Deus. Nós estamos dentro do normal. Agora, a partir do momento que ele passou de 25 até 29,9, já é pré-obesidade, quer dizer, está sobrepeso. A obesidade é quando passa de 30 esse cálculo. Então, IMC, é muito fácil, vocês podem procurar também no Google aí, que vocês vão notar e faça. Você viu que você está sobrepeso ou já está com obesidade grau 1, 2 ou 3? Procure rápido o tratamento médico. Perfeito. Agora, o sobrepeso, como pode ser definido? É isso aí, porque olha bem, na hora que você fizer essa conta, você vai ter um número. Esse número não pode chegar a 30. Na hora que ele bateu a 30 para cima, eu já estou com obesidade. Então, quando ele está de 25 até 29,9, eu não estou obeso, mas já estou sobrepeso. É aí que tem que ficar ligado. Aí que está a questão, né? Você lembrava há pouco, pré-diabético, né? Exato. Isso. Então, o sobrepeso é antecedendo a obesidade. A obesidade. E aí, como diz, é só ficar quieto que vai ficar obeso de um dia para o outro. Ô, doutor Fábio, é verdade que mais de 50% da população adulta tem obesidade e sobrepeso? Olha bem, isso se tratando... Tudo bem que nós somos novinhos, né? Mas a geração nossa, em sala de aula, você via o quê? Quase todo mundo magrinho. Você ia para a praia, todo mundo magrinho. Hoje não. Hoje você vê que tem pessoas sobrepeso e muito. Olha bem, nós chegamos aqui a... Nós estamos falando, você falou metade, 56% do brasileiro está acima do peso. Sendo que algo em torno aqui de 34% já é um paciente obeso e 22% está o quê? Sobrepeso, caminhando para a obesidade. Mas olha bem, mais da metade da população. É preocupante. Bastante, né? Sobre a obesidade infantil, é verdade que o perigo ele pode começar já na gestação, com destaque especial para os primeiros meses de vida? Perfeito, por isso que é muito importante o acompanhamento pediátrico e muitas vezes até uma equipe multidisciplinar. E nós falamos, quando você me perguntou sobre os diversos tipos de diabetes, nós falamos do diabetes gestacional. E olha que interessante, muitas vezes a mãe fica diabética durante a gestação,
Aí ela tem que produz muita insulina, e essa insulina faz o quê? Uma criança já nascer grande, criança aí com 4,5 kg, 5,5 kg, 6 quilos, a pessoa, nossa, que menino saudável. Forte, né? Forte, e não é forte. Às vezes já está até na gestação. E, infelizmente, muitas vezes, hoje o que é? A amamentação é deixada de lado, já começa com muita coisa artificial e já preparando para essa obesidade, desde cedo. Agora, uma realidade que também preocupa é identificar que, pela primeira vez, a obesidade supera a desnutrição no mundo. Interessante isso, né? Olha bem, a gente sempre teve aquela coisa de combate à desnutrição. Aí, de uma hora para outra, você fala assim, a desnutrição caiu. Sim, que coisa boa, isso é um bom sinal. Mas o que fez? A inversão para outra doença. A gente queria que a pessoa deixasse de ser desnutrido e chegasse no IMC normal, saudável. Só que não. Ficaram o quê? Sobrepeso, obesidade. Olha bem, esses dados é tão interessante que se a gente pegar aí mais ou menos do ano 2000 para cá, houve um crescimento de 5% para 15% de obesidade. A desnutrição caiu de 4 para 3. Mas olha bem, o sobrepeso dobrou de 18% para 36% do ano 2000. Não estou indo muito longe, não, do ano 2000 para aqui. Então, o que está acontecendo? Deixou de ter uma doença que é desnutrição, que a gente tem que combater e sabemos que existe muito, mas agora fez o quê? Piorou outra doença, né? Deixou desnutrido e passou a ser obeso. Né? E não é saúde, né? Não é porque está forte, como diz você. Principais causas da obesidade infantil. Pois é. Isso, gente, isso aqui já valeu todo o nosso bate-papo, porque, presta atenção, alimentos ultraprocessados, nós aqui não estamos fazendo campanha contra alimento, não, mas esses refrigerantes demais, sucos açucarados, salgadinhos, os macarrões instantâneos, que nem vão falar nome, que todo mundo já sabe o que é, isso era uma coisa para uma vez ou outra, e a pessoa está ali, sedentarismo. Um dia desse o paciente, o pai dele falou assim, não, meu filho não é sedentário não, ele vai na academia. Agora, presta atenção, ele vai na academia 3 vezes por semana e faz 1 hora. Aí eu perguntei, ok, e o do dia a dia? Só tela, televisão, e game, celular. Aí ele vai para aula de quê? Não, ele vai de aula de carro, eu levo e busco. E quando chega em casa? Está deitado. Pratica esporte? Não. Quando ele vai no supermercado? Ah, não, geralmente eu levo ele ou ele vai de carro. Então, é sedentário, porque as pessoas acham que faz 3 vezes. Isso serve para nós adultos. Trabalha sentado, não vai ao trabalho de carro, sobe a escada? Não, é de elevador. Ah, mas eu faço 3 vezes por semana na academia, não sou sedentário. É sedentarismo. Então, isso é uma das grandes causas, o quê? E também, lógico, a gente sabe que tem fatores genéticos, que também disparam, que muitas vezes não tem jeito de mexer. Mas a maioria é alimentação, sedentarismo, a tela, nós temos que saber e conversar sobre isso. Doutor Fábio, agora os riscos e consequências da obesidade para a saúde. Pois é. Olha bem, a partir do momento que a pessoa começou a ficar sobrepeso e depois obeso, nós já falamos que já aumentou a chance dele ficar o quê? Diabético. Também causa o quê? Hipertensão. O LDL, que é o colesterol ruim, que para todos nós aqui que estão ouvindo devia ser abaixo de 100, o LDL começa a aumentar. Então a pessoa muitas vezes já ficou, né, hipertensa, às vezes diabético, o LDL, gordura no fígado, esteatose hepática. Outra coisa, a pessoa, ela vai crescendo, mas muitas vezes o que? A criança ainda está em fase de desenvolvimento e já está com sobrepeso, muito obeso, problemas ortopédicos. E depois leva o quê? Ansiedade, depressão, porque, como diz, a autoestima, como é que fica nessa altura? Tá vendo? Então, são muito mais doenças, consequências dessa obesidade. A obesidade leva a inúmeras outras situações patológicas. As crianças adultas podem virar obesos adultos. Aí que está o negócio, porque tá bonitinho, pode deixar, quando entrar na adolescência, isso, gente, pode acontecer sim, que a pessoa acorda e começa a praticar esporte, mas não deixa essa coisa achar que está bonitinho, está fofinho, lembra o bebê Johnson de cabelo, todo fofinho, essa criança que já está assim, ainda mais se você olhar os pais, às vezes os pais já têm obesidade, mãe, família, então uma criança obesa é futuro adulto obeso. Doutor Fábio, já quase encerrando, a importância de se trabalhar a prevenção e o tratamento. Pois é, aí que eu digo,
Se nós não começarmos a atuar, esse número que nós falamos aqui, né, que nós estamos aí com 50 e tantos % de pacientes sobrepeso, a gente calcula que daqui a 20 anos, no Brasil, nós podemos ter 130 milhões de obesos. E isso está na cara da gente aí, nós temos que trabalhar sobre isso. Então, de novo, os pais têm que atuar, melhorar a alimentação, colocar os filhos para praticar esporte, sair dessa tela, essa coisa ali. Os pais têm que dar exemplo, não é só falar come, não. O pai tem que comer, muitas vezes não alimenta. Tem criança no meu consultório, eu brinco assim, pergunto para ele, você gosta de jiló? Deus me livre. Quantas vezes você já comeu? Nunca. Então tem que levar para passear na feira, precisa saber o que é uma taioba, o que é uma couve, o tomate, é isso aí, mudança radical de estilo de vida e alimentação. Vou falar em estilo de vida e também atualidade, as canetas, né? Canetas emagrecedoras. Fala sobre essa realidade aí e também até mesmo sendo indicado para crianças, né? Pois é, olha que coisa absurda. E antes, aconteceu uma coisa interessante agora em maio, que a cirurgia bariátrica, até que essas canetas não saíram, né, a solução era a cirurgia bariátrica em casos mais agressivos. Em maio, o Conselho Federal de Medicina reduziu de 16 para 14 anos cirurgia bariátrica. Imagina você ter que fazer cirurgia bariátrica numa pessoa de 14 anos de idade, Moreira. Isso é terrível. E as canetas também, porque a gente sabe, aqui nós temos duas, aqui nós estamos, né, mostrando só para efeito de elucidação, a famosa Mounjaro, que é a tirzepatida, e a semaglutida, que é o Ozempic, que é o Wegovy. Gente, isso tem que ser conversado com o médico, não fica tomando isso de qualquer jeito, tem gente manipulando, gente pegando, você está vendo contrabando de tudo quanto é forma, você entendeu? Então tem pessoas, cada uma tem sua indicação, para a pessoa tomar isso, precisa. Aí a criança, você pega e fala, tá, qual que é a Mounjaro ainda não pode ser usada em crianças. A semaglutida, o Wegovy, já pode ser usado em crianças de 12 anos de idade. Mas isso tem que ter critério. Porque se você tem uma criança que está com IMC alto, vamos conversar com os pais, já colocou ela na academia, está fazendo exercício, mudou a alimentação? Já, doutor. Fizemos de tudo, ele está alimentando direitinho, está praticando esporte e não consegue reduzir peso. Essa pessoa, a gente vai fazer o IMC, porque se eu deixar, ela vai ficar hipertensa, LDL, tá vendo? Então não é, aqui ninguém está falando que é para usar em crianças, não. Mas olha bem, nós vamos deixar uma cirurgia bariátrica, nós vamos fazer isso, e isso serve para os adultos também, porque essas canetas, que a gente chama de emagrecedoras, é anti-obesidade, digamos assim, ela virou moda estética, e não é, elas foram feitas primeiro para diabetes. Então, o paciente que é diabético, primeiro foi feito para isso. Aí nós vimos que o diabético emagrecia. Que bom, porque a esteatose hepática, inclusive essa semana, a Wegovy, a semaglutida, foi aprovada para gordura no fígado. E gordura no fígado dá até um outro programa, porque esse negócio de gordurinha à toa, não, a gordurinha à toa que está no fígado. Não é, não. A gordura no fígado mata e dispõe a novos processos. Inclusive, quem tem gordura no fígado tem muito mais chance de ter infarto. Então, procure o seu médico, não vai colocando isso em qualquer lugar. Peça ao seu médico para fazer todos os exames para ver se você pode. Um dia desse eu falei com o paciente, doutor, eu quero usar aquela caneta, eu brinquei com ele. Isso não é para quem quer, não, para quem pode. Eu disse, não, mas eu posso comprar. Eu falei, mas eu não falei comprar. Eu falei, se o seu organismo está próprio para isso. Doutor Fábio, logicamente nós teríamos outros questionamentos, mas o tempo não vai permitir. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, te agradecendo aqui a sua participação. É uma honra, muito obrigado pelo convite. Convidou, estarei aqui sempre. É um prazer ao lado do meu amigo, principalmente. Muito bem. E hoje nós trouxemos a relação entre diabetes e obesidade, conversando com o médico clínico geral, Dr. Fábio Araújo de Sá. Para você, internauta, para você, ouvinte da Manhã Açu, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.